O Estado, uma instituição criada para facilitar a sua vida. Ele é responsável pela sua segurança, pela educação das nossas crianças e pelo acesso à saúde, certo? Bom, na verdade, não. Isso é o que o próprio Estado te ensinou e muito provavelmente é o que você acredita, mesmo diante de inúmeras evidências que mostram o contrário. A verdade é que todos nós caímos em um grande golpe. Pagamos impostos sobre tudo que nós ganhamos, depois pagamos mais impostos sobre o que gastamos e ainda vamos pagar impostos sobre os nossos bens que já foram comprados com o dinheiro taxado. Nós entregamos a nossa liberdade e uma boa parte do nosso dinheiro para alguns homens na esperança de que isso tornasse a nossa vida mais segura. Agora, trilhões de reais em impostos são recolhidos todos os anos. Tudo isso para sustentar o padrão de vida de uma elite obscura, enquanto o básico que nos foi prometido não é entregue. Mas calma, eu sei, essa é uma ideia difícil de absorver. É por isso que no vídeo de hoje eu vou te mostrar como o governo fracassou completamente nas três tarefas que ele jurou atuar: segurança, saúde e educação. Eu ainda vou te provar que o Estado é a instituição mais hipócrita e corrupta que existe. Vamos começar pela segurança. Você sabe tão bem quanto eu que não é fácil convencer alguém a te entregar o dinheiro que ela trabalhou muito para ganhar. Mas os políticos são bem espertos e eles criaram alguns bons motivos para você fazer isso. Um deles é: eu vou te proteger das pessoas más. Mas será que o governo realmente cumpre essa promessa? Esse aqui é o Estudo Global de Homicídios, ele foi feito pela ONU. Explicando de forma básica, ele ranqueia os países por número de homicídios e adivinha só? Em números absolutos, o Brasil lidera esse ranking há 20 anos. Em 2023, a última vez que a ONU divulgou o estudo, foram 45 mil homicídios, ou seja, 5 por hora. Mas você quer saber uma coisa? Esse está longe de ser o único dado chocante. Em 2024, por exemplo, no Brasil ocorreram mais de 78 mil crimes de estupro. Agora, eu sei que essa informação é muito pesada, mas a cada hora que passa, 8 pessoas são vítimas desse tipo de crime. E essa estatística é só das denúncias, já que esse tipo de crime é subnotificado, o que quer dizer que muitas vítimas preferem nem delatá-lo. Além desses crimes mais pesados, no Brasil 2 celulares são roubados por minuto, o que dá mais de 1 milhão de celulares roubados todos os anos. Agora, em relação ao roubo de veículos, são 300 mil roubos por ano, a média chega a quase a 1.000 carros roubados por dia. Até mesmo em casa é difícil se sentir seguro. Em 2021, o IBGE chegou a registrar 195 mil roubos à residência. Mas tem um problema em usar tantos números. Mesmo eles sendo chocantes, é difícil compreender a profundidade desses casos se eu só te mostro as estatísticas. Uma idosa de 75 anos foi encontrada morta depois que ladrões roubaram mais de 100 mil reais em joias da família. Um ciclista foi assassinado sem qualquer poder de reação Mesmo depois de entregar a carteira, o relógio, o tênis e até mesmo o carro, os bandidos atiraram. Ele chegou a correr, mas caiu bem ali, na outra esquina. Uma idosa morta por joias, pessoas sendo mortas por celulares, mesmo sem oferecer nenhum tipo de resistência. Mas eu sei que você pode estar pensando o seguinte: ora, a polícia pode não estar em todos os lugares ao mesmo tempo, isso é normal, os crimes sempre vão acontecer. Tudo bem, isso é verdade, você tem razão, até mesmo os países mais seguros do mundo têm os seus crimes, mas no Brasil a coisa é um pouco diferente. Primeiro, porque aqui a segurança está tão precária que existem até mesmo áreas completamente dominadas pelo crime, onde o governo não tem nenhum poder sequer. Porque, gente, uma turista morreu baleada depois de um motorista de aplicativo entrar por engano dentro de uma favela lá no Rio de Janeiro. A gente está acompanhando a foto. Agora, é irônico porque é a mesma organização que jura que vai te proteger se você entregar uma parte do seu dinheiro a eles, entrega áreas inteiras a grupos de criminosos que fazem o que querem nessas áreas. Como um vídeo desse vai vazar, mano? Como? Explanar um vídeo desse, mano? Cortando os outros, mano. Pô, tá de brincadeira, mano. E o governo não falha só em impedir a criminalidade, ele também é péssimo em puni-la. Por exemplo, você sabia que 40% das pessoas que são presas em flagrante são soltas na audiência de custódia? Bom, eu acho que eu já consegui te convencer. Nós não estamos seguros. Mas, pelo menos nós temos o sistema de saúde para nos socorrer quando nós precisarmos. Ou será que não também?
Talvez alguns de vocês se lembrem do caso do menino Carlos Eduardo, mas para os que não se lembram, eu vou contar essa história agora. O Carlos tinha apenas 13 anos, ele sofria bullying no seu colégio na Praia Grande. Ele já tinha sido agredido outras vezes, mas nesse dia específico uma coisa bem pior aconteceu. O Carlos foi levado para o banheiro por outros alunos, mas dessa vez ele não foi só agredido, como já vinha acontecendo. Dessa vez, quando ele já estava lá no chão, sem poder fazer nada, sem poder reagir, os meninos se revezavam enquanto pulavam nas costas de Carlos. Mas o que choca de verdade nesse caso é o que acontece depois das agressões. Já em casa e com bastante dor, os pais de Carlos resolvem levar ele até um pronto-socorro. O menino então é medicado e mandado para casa. Mas tem um problema. No dia seguinte o Carlos não melhora, na verdade ele parece que está até piorando. Então seus pais o levam ao mesmo lugar de novo. E por incrível que pareça, uma semana se passa, entre indas e vindas, e o procedimento é sempre o mesmo. Eles dão uma injeção no rapaz, receitam alguns remédios para dor e mandam ele para casa. Sem exames, sem preocupação. Esse aqui era o estado em que o Carlos estava quando os médicos simplesmente o mandaram para casa. Então os pais do Carlos, já cansados da negligência daquele posto, que é totalmente compreensível, decidiram levar ele até uma UPA, onde uma ambulância foi chamada e o menino foi levado para uma unidade do SUS para ser internado. O final, infelizmente, é bem triste. O Carlos não resistiu aos ferimentos. Eu sei, esse caso é triste, ele é lamentável, mas não, ele não é único, nem perto disso. Na verdade, ele está muito longe de ser único. Uma busca bem rápida no Google e você encontra centenas de casos semelhantes, como por exemplo o caso de um homem em São Paulo que, após um procedimento para tratar insuficiência renal, teve, olha só, um fio esquecido dentro dele. Ou então o caso de uma jovem de 23 anos no Rio Grande do Norte que, após ser atropelada, foi operada e mandada para casa, mas adivinha só, algum erro médico foi cometido e ela precisou voltar para o hospital para ter a perna amputada. Além disso, você acha também os casos mais graves, como o do Gustavo Soares, que após um acidente de carro, mesmo estando com politraumatismo, ou seja, lesões espalhadas pelo corpo inteiro, foi mandado para casa pelos médicos e acabou falecendo horas depois. Mas existe um questionamento. Será que eu só estou pegando casos aleatórios e culpando todo o sistema de saúde? Não, esse não é o caso. Eu sei que pode parecer isso, mas não é o caso. E é aqui que eu te mostro os números que provam o meu ponto. Esses números que eu vou te mostrar agora são absurdos, mas são reais e foram coletados pelo Instituto de Saúde Complementar da Universidade Federal de Minas Gerais. Lá vai. Todo ano, mais de 300 mil pessoas têm algum efeito adverso com risco de morte depois de algum procedimento médico. Mas, pelo menos nesses casos, a pessoa não perde a sua vida. Mas, infelizmente, quase 55 mil pessoas morrem todos os anos por conta de erros médicos. Agora, você quer ouvir algo chocante de verdade? Isso é mais que o número de homicídios. Mais pessoas morrem por conta de algum erro médico do que em decorrência de crimes. Mas calma, antes de você abrir aí o seu Twitter e começar a digitar um monte de coisa falando que o SUS tem que acabar, eu preciso te dizer que não, eu não acho que isso é certo, eu não acho que esse é o caminho. Apesar dos defeitos e da própria população considerar a saúde pública no Brasil péssima, ela tem os seus pontos fortes também. Eu poderia citar alguns, como o fato do Brasil ser um modelo para o mundo em relação à vacinação, ou o acesso amplo. Se nós contarmos desde consultas e exames até cirurgias e outras ocorrências, são 4 bilhões de procedimentos por ano. Eu não quero o fim do SUS ou a privatização da saúde, não é sobre isso. Mas se nós somos o país com a carga tributária mais alta da América Latina, seria interessante que fosse retornado em forma de serviços para nós. Porque, afinal de contas, é isso que o governo prometeu fazer quando recolheu os nossos impostos. Mas é óbvio, isso não acontece. O Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação fez um ranking dos 30 países com a maior carga tributária do mundo. E aí depois ele ranqueou o quanto esses impostos são retornados para a população. Pois é, o Brasil ocupa o último lugar no ranking. Mas e se eu te dissesse que isso não é por acaso? Que tem alguém se dando bem para todas essas pessoas que eu falei até aqui se darem mal? O governo recolhe os nossos impostos e depois ele gasta com ele mesmo. 6% do nosso PIB vai para a educação.
4% vai para a saúde, mas para o funcionalismo público, 13% do PIB são gastos. Sim, 3 vezes mais do que com a saúde. Mas quando eu falo de funcionamento público aqui, eu não quero que você pense no seu primo que é concursado e trabalha na Câmara da sua cidade ganhando R$ 4.000 por mês. Não, eu vou te mostrar o verdadeiro vilão. Deputados, juízes e senadores. Eu não sei o que vem na sua cabeça quando eu cito esses cargos, mas na minha vem super salários que passam de R$ 100.000, auxílios infinitos, refeições luxuosas pagas com o nosso dinheiro e todo tipo de mordomia bancada pelos nossos impostos. Deixa eu te dar um exemplo do quão absurdo é esse sistema. Você provavelmente concorda que dá para ter uma vida tranquila e confortável ganhando R$ 40.000 por mês, certo? Bom, a não ser que você seja um juiz federal, porque para um juiz federal, 25 salários mínimos não são o bastante. Ele ainda vai precisar de R$ 4.000 de auxílio moradia, mesmo que já tenha uma casa própria. Ele vai precisar também de R$ 1.300 de auxílio alimentação, porque ele não vai gastar parte dos seus R$ 40.000 de salário com algo tão fútil quanto comida, né? Você também pode colocar na conta mais R$ 4.000 de auxílio saúde. Alguns ainda recebem um auxílio educação de até R$ 1.500 por cada filho. E ele ainda vai poder vender uma parte das suas férias, que são o dobro das férias que você tira, sendo 60 dias de férias por ano. A coisa é tão absurda, mas tão absurda, que em uma pesquisa bem rápida que eu fiz no Google, eu encontrei diversas reportagens denunciando juízes ganhando R$ 500.000. Eu achei uma que mostrava um caso onde o salário de um juiz federal passou de R$ 900.000, isso em um mês. Ou seja, se você ganhar R$ 3.000, por exemplo, em um mês, você já vai estar dentro da faixa de pessoas que pagam o imposto de renda. Então, uma parte do seu dinheiro suado vai ser tirada de você para bancar o salário de um juiz que pode ganhar até 300 vezes o salário que você ganha. Isso é simplesmente ridículo. O padrão se repete com senadores e deputados federais. Os salários chegam perto dos R$ 40.000 e existem uma infinidade de auxílios para moradia e para alimentação, além, é claro, da verba de gabinete e da cota parlamentar. Enquanto essas pessoas comem lagosta às nossas custas, fazem viagens com o nosso dinheiro e geram um custo anual de 12 bilhões de reais, o Brasil segue sendo o país com mais homicídios em números absolutos, gastando apenas R$ 1.700 por pessoas no SUS e com a educação defasada. Aliás, vamos falar um pouco de educação agora. Primeiro, eu só queria reforçar, nós gastamos mais pagando os políticos e o judiciário do que com a educação. Só 6% do PIB são gastos com o ensino. Tá, mas para ser justo, esse não é exatamente o problema. Eu te explico bem rápido se você entender o que é o PISA. É bem simples, o PISA é uma avaliação internacional feita pela OCDE. Ela avalia o desempenho de estudantes de 15 anos em leitura, matemática e ciência. Dentre os 81 países presentes no ranking, o Brasil fica perto da posição de número 60 nas 3 matérias. Existem países melhores colocados no PISA que gastam menos do que o Brasil em educação. O Japão, por exemplo, ele é o 3º colocado no PISA e só gasta 3% do PIB com educação. Outros países como Polônia, Estônia e Coreia do Sul também gastam menos de 5%, mas mesmo assim eles continuam muito à frente do Brasil. O que acontece é que no Brasil o dinheiro é gasto de forma errada. Pense na educação como uma pirâmide dividida em 3 partes. Na parte de baixo, a base, está a educação infantil, composta por creches e pré-escolas. No meio estão o ensino fundamental e o ensino médio. E no topo da pirâmide está o ensino superior. Acontece que o nosso governo investe 4 vezes mais no topo da pirâmide do que na base. Pré-escolas, ensinos fundamental e médio não deveriam receber mais atenção? Mas na verdade não, eles acabam ficando em segundo plano e os problemas disso são bem fáceis de enxergar. Além do desempenho ruim no PISA, a gente ainda tem, por exemplo, no Brasil uma evasão escolar enorme. Muitos adolescentes simplesmente param de ir para a escola. Foram 480 mil só em 2023. Com pouco investimento, é claro, a estrutura também é ruim. 40% das escolas têm problemas estruturais graves, como falta de saneamento básico e material escolar.
70% dos alunos da universidade pública fazem parte dos 20% mais ricos. Isso provavelmente está ligado com o fato de que as pessoas mais pobres não estão recebendo a educação necessária na base da pirâmide para poder então disputar uma vaga no topo da pirâmide. Bom, mas enfim, esse vídeo aqui foi só mais um desabafo. São tantos impostos, eu sinceramente acredito que nós deveríamos receber um pouco mais de volta. Eu sei que esse é um tema um pouco sensível e eu sei que muitas pessoas vão ter opiniões diferentes das minhas. Então, deixa aqui nos comentários, você se sente feito de trouxa pelo Estado? Caso você não se sinta, comenta para eu saber o porquê. E caso você se sinta e queira acrescentar alguma coisa que eu não falei aqui e pode acreditar em mim, eu sei que tem muita coisa que eu deixei de falar, deixa aqui nos comentários também porque eu quero saber, quem sabe isso rende um segundo vídeo ou algo do tipo. Enfim, eu sou o Mascote, clica aí nesse vídeo que eu deixei na tela para você assistir porque esse também tá bem legal. Por hoje é só e até mais, guys.